Em meio à selva de pedra e ao caos de São Paulo, a fria e calculista CEO Lívia Valadares era dona de uma fortuna bilionária, mas trocava noites de sono por vitórias corporativas. Sua vida, uma sucessão de fusões e aquisições, era uma fortaleza inexpugnável, e a sua reputação de implacável, a única coisa que realmente valorizava. Uma tempestade de verão, daquelas que viram a noite em dia, a colocou frente a frente com uma pequena menina desmaiada em um ponto de ônibus da movimentada Avenida Paulista. Em um gesto impensado, Lívia tomou uma decisão que detonaria uma série de eventos, colocando em risco seu império, sua reputação e o escudo que protegia seu coração. A narrativa se desenrolou como uma trama de suspense. O desfecho dessa história envolveria a Polícia Federal, um inimigo implacável e, mais importante, a pergunta de uma garotinha de 6 anos, que ecoou em sua alma: por que ninguém te ama? A chuva caía forte sobre a Avenida Paulista, transformando a paisagem em um borrão de faróis e guarda-chuvas. Era o tipo de noite de outono que fazia até os paulistanos mais apressados correrem para casa em busca de refúgio e calor. Nos vidros molhados de seu carro executivo, Lívia Valadares observava a cidade com o mesmo desinteresse que dedicava aos relatórios trimestrais. Sua aparência era impecável, os ossos do rosto definidos, o cabelo castanho arrumado apesar das 14 horas de trabalho, e um olhar que poderia paralisar uma reunião no meio de uma frase. A reunião tinha se estendido, como sempre acontecia quando milhões estavam em jogo. Outra aquisição, outra vitória. O rival, Henrique Vasconcelos, havia saído furioso após ser mais uma vez superado por ela, suas palavras ainda ecoando na mente de Lívia: um dia, Lívia, você vai aprender o que é perder tudo. Ameaças vazias, ela pensou. Papo de perdedor. Seu motorista, Paulo, sabia que o silêncio era ouro, especialmente depois de um dia de negociações. O carro parou em um semáforo perto da Praça do Ciclista e, através da chuva, algo chamou a atenção de Lívia. Uma figura pequena, encolhida em um ponto de ônibus, usava um uniforme escolar que parecia muito grande. A criança não devia ter mais do que 7 anos e estava sozinha, completamente sozinha. A mão de Lívia se moveu em direção ao vidro, sua respiração embaçando a superfície. Por um momento, ela se viu com 8 anos, esperando na chuva por uma mãe que nunca voltou. O sinal abriu, mas a imagem da menina não saía de sua cabeça. Um quarteirão depois, ela ouviu sua própria voz, a primeira vez em 2 horas: Paulo, volte. Quando o carro parou, a menina já havia desabado na calçada molhada. Lívia saiu do carro antes que Paulo pudesse pegar o guarda-chuva. Seus sapatos caros afundaram nas poças, algo que a teria aterrorizado minutos antes. A criança estava inconsciente, com febre alta. Uma mochila puída ainda estava apertada nas mãozinhas. Uma etiqueta identificava a menina como Clarice Siqueira. Lívia a pegou nos braços, sentindo o peso de algo muito mais significativo do que o de uma criança doente, o peso de uma decisão que mudaria tudo. Para o hospital sírio-libanês, ela ordenou a Paulo, que já abria a porta. O telefone tocou, era Henrique novamente. Lívia o ignorou. Pela primeira vez em 15 anos, desde que sua mãe a deixou, ela agiu sem calcular o retorno sobre o investimento. Seu mundo era feito de escritórios elegantes e salas de reuniões, onde as emoções eram passivas. O escritório dela, no 52 graus andar do edifício da Valadares Indústrias, tinha uma vista de fazer qualquer corretor salivar, mas ela raramente olhava para cima de suas 3 telas. Seu assistente, Cláudio, havia aprendido a bater na porta exatamente 3 vezes, nem mais, nem menos. A rotina era a mesma todos os dias: academia às 5h30, um dos 12 ternos pretos idênticos, e um café preto, sem açúcar nem leite, a exatos 60 graus Celsius. Tudo importava quando você administrava um império de 4 bilhões de reais, construído das cinzas de seu pai e da ausência de sua mãe. Enquanto Lívia contava milhões, Pedro Siqueira contava cada centavo no outro lado da cidade, em um apartamento modesto na Vila Madalena. O emprego de desenvolvedor de software para uma startup nem sempre pagava bem, especialmente quando você era um entre dezenas. Ainda mais quando tinha uma filha de 6 anos que precisava de medicação para uma condição respiratória crônica, mal coberta pelo plano de saúde.
As paredes do apartamento eram cobertas com desenhos de Clarice, a maioria girassóis, como se a menina pudesse pintar o suficiente para iluminar os cantos escuros. A esposa de Pedro, Ana, que havia morrido de câncer, também amava girassóis. Pai, posso não usar o uniforme da terça-feira hoje? Clarice perguntava. Ele sorria e acenava que sim, sem mencionar que o uniforme da terça-feira era o mesmo da segunda-feira, lavado durante a noite, porque eles só tinham dois. A vida de Lívia e a de Pedro não poderiam ser mais diferentes. A geladeira de Lívia continha apenas água mineral e um iogurte grego, enquanto a de Pedro era cheia de desenhos de Clarice e ímãs de lanchonetes. O luxuoso apartamento de Lívia ecoava o silêncio, enquanto o de Pedro ressoava com a risada de Clarice, suas perguntas sobre por que as nuvens flutuavam e se a mãe havia lá do céu. Nenhum dos dois sabia que seus mundos estavam prestes a colidir. Que uma noite chuvosa os uniria de maneiras que planilhas e orçamentos jamais poderiam prever. Nem eles, nem Henrique Vasconcelos, que, em sua cobertura, já tramava sua vingança, colocando em movimento os eventos que quase os destruiriam. No pronto-socorro do Hospital Sírio-Libanês, a chegada de Lívia Valadares com uma criança inconsciente criou um alvoroço. Enfermeiros que já tinham visto de tudo pararam para olhar enquanto a CEO, encharcada, recusava-se a soltar a menina. Qual o nome dela? Clarice Siqueira. A confissão de não saber quem eram os pais soou como um fracasso para Lívia, que sempre sabia de tudo. Achei ela em um ponto de ônibus na Praça do Ciclista. Estava sozinha e com muita febre. Eles levaram a menina, e Lívia se encontrou na sala de espera, seu terno caro pingando no banco de plástico. O celular zumbia com mensagens de Cláudio e diretores de sua empresa que ela ignorou. Henrique também enviou uma mensagem: noite interessante para um desvio de rota, não acha? Ela deletou, mas sentiu um calafrio. 43 minutos depois, Pedro Siqueira irrompeu pela porta do pronto-socorro como um homem possuído. Seu rosto estava pálido com um tipo de terror que só pais conhecem. Minha filha, Clarice Siqueira. Ela não voltou da escola. As enfermeiras conferiram os dados. Cabelo castanho, uns 6 anos, uniforme escolar. Sim, Deus, sim, é ela. Onde ela está? Quarto 3. Ela está estável. Uma mulher a trouxe. Mas Pedro já corria, seguindo as placas com o foco de um pai que já havia perdido demais. Ele entrou no quarto 3 e encontrou a filha conectada a monitores e uma mulher em um terno que parecia custar uma fortuna sentada ao lado da cama, segurando a mão da menina. Quem diabos é você? O que aconteceu com ela? Lívia se levantou lentamente, as mãos ligeiramente erguidas, reconhecendo o pai na hora. Ele e a filha tinham os mesmos olhos. Eu a encontrei desfalecida no ponto de ônibus. A trouxe para cá. Os médicos disseram que é pneumonia, agravada por uma condição respiratória. A raiva de Pedro se transformou em vergonha. Você a trouxe para cá? Desculpe, eu não sabia o que pensar. Ela devia ter pegado o ônibus da escola. O motorista disse que ela desceu no ponto errado, parecia confusa, com febre. Ela vai ficar bem. O antibiótico já está agindo, a febre já baixou. Pedro se aproximou da cama, segurando a outra mão de Clarice. Foi então que Lívia notou a ausência de sua aliança de casamento, mas a marca ainda estava lá. Nesse momento, Clarice se mexeu. Pai, ela sussurrou. Estou aqui, meu amor. Os olhos da menina se voltaram para Lívia, e um sorriso apareceu em seu rosto. A moça bonita da chuva. Você ficou. Os dedinhos dela se apertaram em torno da mão de Lívia. Por favor, não vá. As pessoas mais podem vir. Lívia e Pedro trocaram olhares. Que pessoas mais, meu bem? Pedro perguntou suavemente. Um homem na escola. Ele disse que conhecia você. Mas a mamãe me disse, no meu sonho, para nunca ir com estranhos. O rosto de Pedro ficou branco, e o sangue de Lívia gelou. Alguém tentou sequestrá-la. A mensagem de Henrique. Eu fico, Lívia ouviu sua própria voz dizer. Fico até você melhorar. A partir daí, nada foi simples.
Lívia se ofereceu para cobrir as despesas médicas, mas Pedro nunca aceitava caridade. Não preciso do seu dinheiro, ele insistiu. Não é caridade. Eu me envolvi no momento em que a trouxe para cá. É responsabilidade. Lívia tomou uma decisão, há algo mais. O homem que se aproximou dela, acho que sei quem é, Henrique Vasconcelos. Somos rivais de negócios. Rivais de negócios não atacam crianças, disse Pedro. Henrique ataca. Ele já fez pior por menos. No ano passado, ele destruiu um concorrente plantando drogas no quarto do filho dele. Eles se encararam sobre a cama de Clarice, com um medo compartilhado. A moça fada pode ficar, papai, Clarice perguntou, quebrando o silêncio. Ela me salvou. É legal. Não me deixou sozinha. Pedro suspirou. Se você quer que ela fique, meu bem. Lívia, que havia feito executivos chorarem, sentiu algo se quebrar em seu peito. Fadas madrinhas nem sempre precisam de asas, ela disse baixinho. Na manhã seguinte, Lívia contratou segurança particular para o quarto do hospital. Pedro protestou até que ela mostrou as mensagens de Henrique. Por que ele te odeia tanto? Porque eu tenho o que ele quer, a empresa, o poder, o respeito. E porque sou uma mulher que não se curva a ele. Ela hesitou. E porque, há 5 anos, eu e o filho dele, Otávio, saímos por um tempo. Henrique queria uma fusão, um casamento. Quando eu terminei com ele e bloqueei a tentativa de aquisição, ele levou para o lado pessoal. Deve ser solitário, nunca saber se as pessoas querem você ou seu dinheiro, Pedro comentou, e o comentário foi tão dolorosamente preciso que Lívia teve que desviar o olhar. Você se acostuma. Não, Pedro disse suavemente. Você só melhora em fingir que não dói. Lívia usou sua influência para conseguir a melhor pneumologista pediátrica de São Paulo para Clarice. Pedro sabia o valor da consulta e que seu plano de saúde não cobriria um médico com uma lista de espera de meses. Isso tem que parar, ele disse a Lívia, encontrando-a no corredor do hospital. A segurança, tudo bem, se há perigo real. Mas você não pode ficar jogando dinheiro na gente. Estou garantindo que uma criança doente receba o tratamento adequado. É minha filha, minha responsabilidade. O que vai acontecer quando você se cansar? Quando a novidade passar e você voltar para sua vida real e se esquecer das pessoas que salvou? A pergunta foi cruel, mas Lívia ouviu o medo subjacente. Você acha que estou brincando? Acha que passei 3 noites dormindo nesta cadeira de hospital porque estou entediada? Acho que você está fugindo de algo. E quando parar de fugir, você vai embora. Todo mundo vai. Sua esposa não teve escolha, mas e o resto? Não estou fugindo, Lívia disse. Não sei o que estou fazendo, mas não estou fugindo. Ela tocou o braço dele. Eu vou entender se você quiser que eu me afaste para protegê-la. Acha que ele vai parar se você sumir? Homens assim não param. Eles escalam. Você salvou a vida dela. Aconteça o que acontecer, você a salvou. Clarice recebeu alta, e Lívia se viu na casa deles. A segurança permanecia do lado de fora. Vamos fazer biscoitos, Clarice anunciou. O papai disse que você provavelmente não sabe, mas eu posso te ensinar. Lívia, que tinha feito apresentações para a CIOR, agora recebia instruções de uma criança de 6 anos. A farinha voou por toda parte, e a primeira fornada queimou porque Clarice insistiu em mostrar todos os seus desenhos. O alarme de fumaça disparou, e Lívia se viu em cima de uma cadeira, abanando desesperadamente com um pano de prato enquanto Clarice ria. Lívia, por que você não tem filhos? Eu tenho andado muito ocupada com o trabalho. O papai também diz isso. Mas acho que vocês dois têm medo. Medo de quê? De serem felizes. Foi assim que Pedro os encontrou, a filha coberta de farinha e chocolate, a CEO da Valadares Indústrias em cima de uma cadeira. Ela não sabe fazer biscoitos, mas é ótima para falar de sentimentos. Pedro sorriu de verdade pela primeira vez. O piquenique no parque do Ibirapuera deveria ter sido perfeito. Eles sentaram em um silêncio confortável,
observando Clarice se aproximar de um artista de balões. Por que você parou naquela noite, de verdade? Pedro perguntou. Quando eu tinha 8 anos, minha mãe foi embora. Sem aviso. Choveu naquele dia também. Eu fiquei no ponto de ônibus por 3 horas, convencida de que ela voltaria. Alguém parou, por fim. Uma professora. Me levou para casa e ficou até meu pai voltar. Ele demitiu a babá por me deixar na chuva, como se esse fosse o problema. Você se viu nela? Talvez. Ou talvez eu tenha visto uma chance de ser a pessoa que eu precisava naquela época. Talvez, ela hesitou, eu só esteja cansada de estar sozinha. De vencer todas as batalhas e não ter ninguém para celebrar. Um grito cortou o ar, Clarinha. Cadê a Clarice? Era outra mãe da escola. Um artista de balões apontou para as árvores. Ela foi para lá, atrás de uma borboleta. Mas um homem também foi. Eles correram. A segurança se espalhou. Eles a encontraram em um banco, chorando. Havia um pacote de bala ao lado dela. O homem da escola voltou. Ele disse que era seu amigo, pai, mas me pareceu errado. Ele me deu essa bala, mas eu joguei no lago e corri. Pedro a abraçou, mas seus olhos encontraram os de Lívia. Ela já estava no telefone com a polícia. Naquela noite, depois de depor, Lívia tomou uma decisão. Vocês dois vêm para minha cobertura. Tem segurança melhor. De jeito nenhum, Pedro disse. Seu orgulho vai fazer sua filha se machucar, ela disse, sem paciência. Henrique está escalando. De ameaças para tentativa de sequestro. O que vem depois? Não somos sua responsabilidade. Sim, são, ela explodiu. Vocês se tornaram minha responsabilidade no momento em que a peguei nos braços. No momento em que Henrique a perseguiu por minha causa. No momento em que eu... Ela parou, respirando com dificuldade. No momento em que o que? Pedro perguntou suavemente. No momento em que eu percebi que não posso perder vocês, nenhum dos dois. Pai, eu quero ir com a Lívia, Clarice disse. Eu me sinto segura com ela. Pedro olhou para a filha, para Lívia e aceitou. Só até isso se resolver. Ambos sabiam que estavam mentindo. A ligação veio às 2 da manhã, 3 semanas depois de se mudarem para a cobertura de Lívia. A Polícia Federal estava lá. A história se desenrolou rapidamente. Henrique Vasconcelos estava sob investigação por tráfico de influência e corrupção. Ele havia descoberto a investigação e tentava incriminar Lívia, criando falsas evidências. Ele está encurralado e é perigoso. Acreditamos que ele pode vir atrás de você ou dos seus convidados, o agente disse. Pedro apareceu na porta. O que está acontecendo? Henrique vai ser preso amanhã, mas esta noite, estamos vulneráveis. As luzes se apagaram. Ele está aqui, Lívia sussurrou. Os agentes sacaram as armas, mas o alarme de incêndio disparou. Criei o caos perfeito. Henrique apareceu na porta. Leve a Clarice para o quarto do pânico, Lívia disse a Pedro. Não, nós estamos juntos nessa, Pedro a puxou. Henrique estava na porta do quarto de Clarice, mas a cama estava vazia. Clarice estava escondida no armário. Garota esperta, ele disse. Você tirou tudo de mim, o futuro do meu filho, a reputação da minha empresa e, agora, minha liberdade. Ele tirou um gravador do bolso. Eu tenho gravações, editadas, é claro, de você confessando todos os crimes. Você acha que me importo com reputação agora? Não, mas você se importa com eles. O que vai acontecer com eles quando você estiver na prisão federal? Quando a menininha perder outra figura materna? Quando o pai perceber que você trouxe apenas perigo para a vida deles? Foi Clarice quem quebrou o impasse. Ela saiu do armário e correu em direção a Henrique, batendo com os punhos nas pernas dele. Deixa ela em paz. Você é um homem mau, um valentão. Henrique cambaleou de surpresa, e os agentes da PF entraram correndo. Isso não acabou, ele sibilou enquanto o algemavam. Seus aliados te abandonaram no momento em que a polícia chegou, Lívia disse. Eu sei. Eu os comprei ontem.
O império de Henrique ruiu em poucos dias. Mas o dano à reputação de Livy era real. Eles vão me pedir para me afastar, ela disse a Pedro uma semana depois, em seu escritório. Então lute. Você sempre luta. Estou cansada de lutar. Cansada de vencer batalhas que não importam. Vou me demitir. Quero fazer algo que importa. Você importa para Clarice. Para mim. Você é a mulher que a salvou todas as noites desde então. Que lê histórias de contos de fadas sobre relatórios trimestrais porque não conhece nenhuma outra. Que contratou um chefe Michelin para aprender a fazer macarrão com queijo porque é o favorito dela. Eu mudei toda a minha vida por uma criança que ainda não é minha, ela disse suavemente. Mas eu gostaria que ela fosse. Ele a beijou. Nós decidimos naquela primeira noite na cozinha. Ela disse que você era família. A entrevista coletiva não foi o que o conselho de diretores esperava. Eles queriam arrependimento, mas Lívia lhes deu transformação. A Valadares Indústrias foi construída com o princípio de que o sucesso exige sacrifício. Hoje, estou aqui para dizer que esse princípio morre com a minha gestão, ela anunciou. Estou me demitindo para criar a Fundação Clarice, com um foco em saúde infantil e serviços de proteção. Ela viu Pedro e Clarice no fundo da sala. Sua família. Seu verdadeiro sucesso. Eu não desisti de nada. Eu troquei um império por uma família. A melhor fusão que já fiz. A adoção foi finalizada no mesmo dia. Clarice Siqueira Valadares. A casa nova na Granja Viana tinha um quintal perfeito para girassóis. A Fundação Clarice funcionava no primeiro andar, ajudando crianças que precisavam de cuidados médicos. Em noites tranquilas, Lívia e Pedro ficavam na cozinha, lembrando-se de sua jornada. Algum arrependimento? Ele perguntava. Só um. Eu deveria ter parado naquele ponto de ônibus mais cedo. 2 anos depois, quando Clarice segurou o irmãozinho pela primeira vez, ela olhou para seus pais com satisfação. Viu? Às vezes, as melhores coisas vêm das piores noites. 10 anos depois, o ponto de ônibus na Praça do Ciclista ainda estava lá, com um pequeno banco e uma placa. Nela, se lia, às vezes, as jornadas mais importantes começam quando paramos. A família Valadares passa por ele às vezes, apenas para lembrar que o amor nem sempre chega em pacotes esperados. Ele pode vir disfarçado de desastre, envolto em medo, entregue pelas mãos de uma criança doente. E, no fim, o sucesso não é medido em dinheiro, mas nas vidas que tocamos. A família nem sempre é de sangue, mas sim de escolha e determinação. Aquele foi o melhor negócio de todos, não uma empresa ou uma fortuna, mas o conhecimento de que a vulnerabilidade não é fraqueza e que precisar de pessoas não é um fracasso. Em um mundo de distrações e decisões, a história de Lívia, Pedro e Clarice nos mostra que, às vezes, o maior sucesso não está em vencer, mas em encontrar algo que realmente vale a pena. Se essa jornada tocou seu coração, deixe seu like e inscreva-se para não perder a próxima história que preparamos. E para sabermos de onde você nos acompanha, escreva nos comentários de onde você é.